Boa noite, igreja. Aqui é Pastor Mário. Quero fazer com você, nesse domingo, dia 10 de maio, Dia das Mães, maio, mês que a gente comemora a família, que celebra a Deus pela família, mês de celebração pela família. Quero fazer com você uma reflexão nessa noite. Quero te convidar a você fazer a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 15. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 17, ou seja, 15, 16 e 17, diz assim a palavra de Deus. Traziam também as crianças a Jesus, para que eles as abençoassem. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: Deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Te dou graças, Pai, por mais um dia de vida. Te dou graças pela tua igreja. Te dou graças, Senhor Pai, pelas nossas mamães. Te dou graças pelas nossas famílias. Te dou graças por esse tempo que passamos agora e tudo que enfrentamos. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu nos concede. Continua a nos abençoar, nos guardar, nos prover e nos proteger. Eu te peço, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Quero refletir com você nessa noite, pai e mãe, o seguinte tema: pais e mães preocupados com seus filhos. Pai e mãe preocupados com seus filhos. Em primeiro lugar, pai e mães preocupados com seus filhos os levam ao caminho da salvação. O texto diz que algumas crianças estavam sendo levadas até Jesus. E levada por quem? Muito provavelmente por seus responsáveis, pelo pai, pela mãe, para que Jesus pudesse lhes abençoar. Era muito comum naquela época que os líderes impunham as mãos para abençoar. Então, muito provavelmente, aqueles pai e mãe, estavam levando seus filhos até Jesus, porque conheciam a fama de Jesus e ia aumentando. Jesus era uma pessoa diferente de todos os outros líderes da sua época. Era alguém que falava com autoridade, exercia autoridade, curava, expulsava demônios. Então, eles estavam ali levando as suas crianças para que Jesus impusesse as mãos sobre elas e as abençoasse. Nós que somos pai e mãe, nós temos que levar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Sinto muita falta das crianças e dos adolescentes aqui no nosso grupo. Gostaria até que eles participassem mais, e principalmente os adolescentes, colocassem aqui cânticos, orassem, colocassem textos. Vocês não são crianças, mas também não são adultos, são adolescentes. E nós também, que somos adultos, pai e mãe, temos responsabilidade por vocês, pelas crianças, pelos adolescentes. Nós temos responsabilidade com vocês e nós devemos, pai e mãe, encaminhar nossos filhos para o caminho da salvação. E o caminho da salvação é Jesus. Nós devemos levar nossos filhos até Jesus, até o altar do Senhor, orar por eles, clamar a Deus por eles, ensinar a eles a palavra de Deus, dizer que Jesus é o melhor caminho. Aliás, é o único caminho, é a única verdade de vida que traz salvação. Nós precisamos estar preocupados com isso, enganjados, para que os nossos filhos e filhas possam conhecer a Jesus. Pastor, eu tenho tentado me esforçar ao máximo e mesmo assim meu filho não quer saber, ou minha filha não quer saber das coisas de Cristo Jesus. E é aí que a gente vai entrar no segundo ponto. Pai e mães preocupados com seus filhos não devem se preocupar com as dificuldades do caminho. Aqui no texto, as dificuldades no caminho eram os próprios discípulos de Jesus. Não leva essas crianças até ele, não vão aborrecer o mestre. Crianças naquela época não eram consideradas, eram menosprezadas, eram vistas como pessoas menores na sua essência, porque realmente a criança é menor
que a gente, né? Mas no sentido físico, não em essência, não deixa de ser mais ou menos gente porque é criança. Assim como as mulheres também eram desprezadas na época, as crianças eram desprezadas, ou seja, a criança era sinônimo de aborrecimento. Hoje nós temos adolescentes. Quantas pessoas falam, chegou a idade dos aborrecentes? Na verdade não são, nem as crianças, nem os adolescentes são aborrecimento, mas são presentes que Deus nos deu e nós devemos continuar a batalhar. Muito provavelmente aqueles discípulos falaram assim, olha, tira eles daqui, não traz até Jesus não. E eu fico imaginando qual deve ter sido a reação do pai e da mãe, trazendo seu filho naquela expectativa dele ser abençoado e os discípulos reprimindo. Eu creio que eles devem ter aguardado, e esse instante que aguardaram foi o suficiente, porque Jesus manda trazer eles até a sua pessoa. Então, o que eu quero dizer para você, olha, a gente não deve se preocupar com as dificuldades do caminho. Muitas dificuldades vão aparecer na vida do seu filho, da sua filha, para tirar o foco de Jesus. Então, são as mídias, são as amizades, são as facilidades do mundo que a criança, o adolescente hoje está se deparando até com a forte imposição da sensualidade, da sexualidade, das drogas, muitas coisas que trazem prazer momentâneo e que desviam o foco dos nossos filhos de Jesus. Mas qual deve ser a nossa posição? Assim como aqueles pais que tiveram um instante para aguardar, nós devemos também ficar firmes. Isso dá trabalho, mas nós devemos continuar com o nosso joelho dobrado. Por quanto tempo, pastor? O tempo que for necessário. Devemos dobrar nosso joelho, devemos clamar pelos nossos filhos e filhas, devemos falar com eles constantemente, lembrar a eles, trazer à memória a palavra de Deus nos momentos ruins ou nos momentos bons, dizer para eles que Cristo é a melhor coisa que existe, é o melhor amigo que existe, é aquele que nunca vai dar as costas para eles e perseverar. Então, pais e mães preocupados com seus filhos, primeiramente, os levam para o caminho da salvação. Segundo, não devem se preocupar com as dificuldades do caminho, mas devem se manter firmes, incentivando seus filhos e filhas no caminho do Senhor. Em terceiro lugar, pais e mães preocupados com os seus filhos acabam também aprendendo nessa caminhada, na caminhada que nós temos de levar os nossos filhos e filhas até o altar do Senhor. Nós também aprendemos. Por que aprendemos? Porque diz lá no final, no verso 17, assim, deixa eu trazer novamente aqui que acabou saindo do texto. Olha o que diz o verso 17, diz assim, em verdade lhes digo, quem não receber, olha o que Jesus está dizendo, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Isso também é uma lição para mim e para você. Nós devemos receber o reino do Senhor Jesus, o reino de Deus, como uma criança. Em que sentido, pastor? Em dois sentidos. Primeiro, a criança ela é humilde, porque ela sabe que depende do adulto, que ela depende do seu pai e da sua mãe. E também no quesito confiança. A criança confia de uma maneira muito mais sincera no seu pai, na sua mãe, no seu responsável, naquela pessoa que cuida dela. Ela confia de coração. Eu e você nessa caminhada onde a gente se esforça para levar os nossos filhos ao altar do Senhor e perseverar, dizendo para ele que aquilo é melhor, mesmo que ele se afaste, a gente aprende também a ser humilde, a gente aprende a confiar no Senhor, porque a gente vai se tornando cada vez mais firme no Senhor, buscando a Ele com um propósito. Qual o propósito? Que nossos filhos se rendam a Ele. Nós vamos aprendendo também na caminhada. É isso que Jesus está dizendo para a gente. Olha, vocês devem se tornar como crianças, devem ser como crianças, porque as crianças são humildes e elas confiam. Qual a nossa postura diante do Senhor? Qual a nossa postura diante das dificuldades? Nossos filhos e filhas se desviar da palavra de Deus. Devemos manter nossa humildade diante da presença do Senhor e devemos confiar nele. Ele com certeza, assim como ele disse aos discípulos, olha, não impeça elas de vir a mim, Jesus também vai aos poucos, o seu Espírito Santo
vai derrubando da mente dos nossos filhos e filhas, dos nossos adolescentes. Às vezes eles crescem mais um pouco para poder entender isso. O Espírito Santo de Deus vai quebrando certas ideias, vai modificando certos pensamentos com o passar do tempo. E certo é que quem perseverar, o pai e a mãe que perseverar, com certeza vai obter vitória, porque a vitória vem do Senhor Jesus. É Ele quem abençoa as nossas vidas, é Ele quem abençoa as nossas famílias, é Ele quem cuida dos nossos filhos e filhas quando os colocamos diante do altar dele. Louvado seja o nome do Senhor. Um beijo muito grande. Em oração estou pela nossa igreja, em oração estou pelas famílias, as crianças, os adolescentes, os nossos jovens. Vou te convidar agora, nesse momento, a fazer mais uma oração comigo. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Te dou, Senhor Pai, graças. Te glorifico, Deus, pela tua bondade, pela maneira como tu nos trata. Te entrego em tuas mãos nossos filhos e filhas, Senhor Pai, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, Senhor Pai. Toma-os para ti, Senhor Pai, consagra-os para ti. Se existem, Senhor Pai, alguns que estão desviados, Senhor Pai, toca no coração e na mente deles. Traz à memória a eles, Senhor Pai, os dias que conviveram contigo dentro da tua casa, Senhor Pai, em obediência a ti, a tua palavra, Senhor, para que eles sintam, Senhor Pai, a vontade, a necessidade de te voltar, Senhor Pai, a te servir em espírito e em verdade. Eu te louvo, desde já te agradeço, em Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém. Um beijo no coração da Central de Honório. Fiquem com Deus.